Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que nascem as convivências amorosas. E nessa convivência amorosa que eu vou falar aqui para vocês, não significa que eu vou falar só de relacionamento afetivo, né? Eu vou falar também de qualquer relacionamento amoroso, de amizade, entre amigos, entre pais e filhos, então qualquer tipo de relação amorosa. Então, que a gente precisa entender que o amor verdadeiro, ele é acolhimento. E todo acolhimento, ele cria uma atmosfera onde tudo é possível. E o que a constelação familiar quer dizer com isso? Que uma relação de amor é uma relação que você não julga, que você consegue acolher o outro. Não significa que você concorda com tudo que o outro está fazendo, mas que você consegue acolher aquilo que o outro faz, no sentido de respeitar aquela pessoa, de compreender a história daquela pessoa. E isso é muito legal. A constelação familiar fala o tempo todo sobre isso, sobre esse tipo de acolhimento e esse tipo de amor. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre relação entre pais e filhos. Na relação de pais e filhos, muitas vezes, todos os filhos, basicamente, se queixam dos pais, né? Criticam os pais, apontam os defeitos dos pais. E aí, quando isso acontece, a gente está nessa esfera do julgamento, de não acolher os nossos pais. E aí é onde ele fala que não existe o amor verdadeiro, porque para a constelação familiar, o amor verdadeiro ele acolhe. Então é isso que a gente precisa ter a consciência, que a gente precisa desenvolver esse amor verdadeiro. Oi, mãe. Então, nessa relação entre pais e filhos, a gente precisa entender que quando a gente tem uma relação pura de amor, a gente cria raízes com os nossos filhos. E aí a gente tem uma relação onde a gente consegue acolher, um pai e uma mãe conseguem geralmente acolher muito o filho. Né? Dificilmente, claro que a gente não pode generalizar, mas dificilmente o amor dos pais é muito crítico. Eles podem não aceitar, mas eles amam os filhos com as suas qualidades e com os seus defeitos, porque ele acolhe tudo que o filho tem. Então, às vezes, a gente não entende uma relação de uma mãe que acaba sempre trabalhando esse amor, esse carinho, esse afeto, por mais que o filho tenha atitudes horrorosas em relação ao nosso ponto de vista, né? A gente não entende, é porque ele está dentro desse amor que não julga, desse amor que acolhe. Ele acolhe aquela pessoa, mesmo que ele não concorde com aquilo que aquela pessoa faça. Então, isso que esse é o amor que a constelação familiar tenta trazer para a gente, né? Mostrar que a gente é um amor que acolhe, a gente precisa aprender a acolher o outro. E como que a gente faz isso? Eu acho que esse aí é o grande pulo do gato para qualquer relação que a gente tenha, que eu só consigo acolher o outro quando eu consigo enxergar o outro como um ser humano, com a história daquela pessoa, a infância daquela pessoa, porque aí eu consigo acolher. Enquanto eu trato o outro como ele tem que ser assim, tem que ser um super-herói, ele precisa ser melhor, eu estou julgando e eu não estou acolhendo. Eu só tô querendo algo talvez que ele não consiga fazer. Porque aí quando eu entro na história dele, quando eu enxergo meu pai e minha mãe como crianças, quando eu entendo a relação que eles tiveram com os meus avós, eu consigo compreender e acolher os meus pais. Não significa que eu vou aceitar todas as atitudes dele, mas eu vou compreender por que eles agem dessa determinada forma. E aí eu paro de julgar e eu consigo acolher, aí nasce o amor. Porque o amor não é você amar todas as atitudes, porque eu acho que é impossível você amar todas as atitudes de alguém. Mas é muito possível você compreender por que faz. E aí a gente também não entra em conflito, porque às vezes quando a gente tem dificuldade em aceitar quem os nossos pais são, a gente entra com um sentimento muito grande de culpa. Porque como que eu não amo plenamente os meus pais? Se eles que me deram a vida.
né? Não fica uma coisa incoerente? Então, a constelação faz esse trabalho para a gente compreender a história dos nossos pais, para que a gente compreenda, aceite, respeite e se liberte de algumas coisas que a gente não precisa mais carregar. Eu olho para os meus pais, entendo as limitações dos meus pais, porque todo pai, toda mãe tem qualidades e defeitos, e aí eu consigo seguir com a minha vida. É isso que a constelação familiar trabalha. Eu só consigo seguir com a minha vida quando eu compreendo a história dos meus pais. Se eu não compreender, eu vou sempre trazer um peso, uma culpa, uma acusação, e aí isso acaba com a relação de qualquer um, não é verdade? Então, é isso que é o amor que a constelação familiar trabalha muito, né? A gente compreender a história dos nossos pais. Entender que eles carregam muitos padrões, às vezes a gente não entende por que uma história se repete, talvez a gente nem tenha consciência que as histórias se repetem e elas se repetem muito. Então, quando eu olho para meus pais, olho para os meus avós, olho para os meus ancestrais, eu entendo vários padrões que se repetem ao longo da história da minha família. E aí, entendendo, sem julgamento, eu posso não repetir aquilo. Porque enquanto eu julgo, vai existir uma imensa possibilidade de eu repetir aquele padrão. Porque eu já falei isso para vocês anteriormente. Tudo aquilo que eu excluo, de alguma forma, eu preciso trazer para a minha vida. Eu não posso excluir. A minha família é a minha família. E eu não posso excluir ninguém da minha família. Se eu excluo, se eu nego, de alguma forma, aquilo vai voltar para a minha vida como representação daquilo que eu excluí. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma família que o pai foi alcoólatra a vida inteira. E aí você nega isso, você sempre acusou o seu pai, você não se dá bem com o seu pai, você tem pavor de alcoolismo. E aí você casa, e aí você tem filhos, e aí o seu filho desenvolve o alcoolismo. E aí a gente fala assim, Elaine, mas isso não tem nada a ver. Segundo a constelação familiar, o seu filho trazendo esse alcoolismo, ele traz à tona uma coisa que é difícil para você, para que você possa trabalhar isso dentro de você. E não é aceitar, mas é acolher. É entender que negando, aquilo volta. Acolhendo, aquilo é capaz de ser libertado da sua história. Entenderam, gente? Está muito confuso para vocês? Não entendeu? Só coloquem aí alguma dúvida sobre isso que eu falei. Alguém tem alguma dúvida? E quando a gente acolhe, eu vou seguir, hein, gente? Então, quando a gente acolhe também os nossos pais, a gente para de cobrar que eles façam aquilo que eles não têm. Isso é muito importante. Talvez o seu pai, sua mãe, não conseguem te dar afeto porque eles não receberam. Ou eles não receberam da forma como você gostaria que fosse. E eles não têm, ninguém dá aquilo que não tem. Isso é muito importante a gente ter consciência. Então, quando eu entendo que eu recebi aquilo que eles puderam me dar, eu paro de julgar, eu aceito, eu acolho. E aí, lá, tendo essa consciência, eu posso transformar a minha vida. Porque se eu acuso os meus pais de não me darem afeto, provavelmente eu não vou ser afetuosa com os meus filhos. Porque eu vou também estar nessa guerra toda. Então, se eu não consigo acolher os meus pais com amor, como que eu vou dar amor para outras pessoas? Não é verdade? Então, eu compreendendo a história dos meus pais, eu paro de fazer essa cobrança toda em cima deles e passo a buscar desenvolver isso na minha vida. Aquilo que eu não recebi dos meus pais, eu posso aprender de uma outra forma, porque a gente pode tudo. A constelação familiar tira essa ideia de determinismo. Então, isso aconteceu na minha vida, logo isso e isso vão acontecer. Não. Se alguma coisa aconteceu na minha vida, então, por exemplo, eu fui abandonada quando criança. Então, toda criança que é abandonada vai agir de uma determinada forma? Não. Porque cada um interpreta e vive de alguma forma.
Mas tendo consciência disso, eu posso trabalhar, eu posso me trabalhar para conseguir agir diferente, para poder transcender aquilo que eu não quero na minha vida. Então, se eu fui abandonada, eu não vou negar quem me abandonou. Eu vou entender que eles me deram alguma coisa e eu vou ser grata por aquilo. E aí, quando eu tiver os meus filhos, eu vou compreender os meus pais, compreender porque eles tiveram algum motivo para fazer aquilo, mas eu vou acolher os meus filhos com muito amor. E aquela história, aquele padrão vai se interromper. Aquele padrão de repetitivo que deve ter acontecido por toda a minha família, para de acontecer, para de se repetir. Entendeu? Oi, Michele, tudo bem? Michele colocou aqui, meu esposo é muito afetuoso com os filhos, mas comigo não. Pode ter alguma relação com os pais dele? Michele, pode sim. Pode ter alguma relação, de repente, com a mãe dele. Algum trauma que aconteceu. E trauma, gente, foi alguma... Trauma não necessariamente precisa ser uma tragédia. Trauma é alguma coisa que você viveu na sua vida e que você, naquele momento, não tinha condições de lidar com aquela situação. E aí você desenvolve um trauma em relação àquilo. Então, talvez ele tenha vivido algum trauma que ele não consegue superar. Pode ser na infância? Pode. Pode ter sido em outros relacionamentos afetivos? Também pode. Tem gente que, sei lá, o primeiro amor é um momento muito traumático na vida dele. E aí a pessoa bloqueia aquele sentimento e diz, eu só posso amar aquilo que me é próximo. Então ele começa a entender que talvez a esposa não é sangue do sangue, então eu só posso amar os meus filhos. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que tá, Michele? Porque eu não conheço a história dele. Mas provavelmente tem alguma coisa que aconteceu que foi mal resolvida, porque ele tem amor. Isso é importante. Se ele dá amor aos filhos, ele tem amor. Existe amor dentro dele, mas de alguma forma, talvez ele não está conseguindo expressar esse amor para você da forma que você precisa. E aí é compreender isso para que você também não fique cobrando dele algo que ele ainda não consegue dar. Porque ele pode aprender. A gente pode aprender tudo na nossa vida, tá? Desde que a gente tenha consciência, a gente trabalha em cima disso. Então é entender isso, compreenda a história dele, para você entender por que ele vem fazendo isso e entender que talvez isso é uma coisa que ele ainda não conseguiu desenvolver, mas que ele pode aprender a desenvolver. Quando a gente não recebe, às vezes, alguma coisa, a gente cobra muito do outro. E aí a gente acaba bloqueando mais o sentimento do outro, a ação do outro. Então, só tenha cuidado com a cobrança e tenta compreender para que, de repente, através do seu amor, ele consiga também amar. Porque a gente ensina muito mais através do espelhamento. Aquilo que eu faço comove muito mais do que aquilo que eu falo. Então, mostre amor, cuide dele com muito amor, que talvez ele vai conseguir reproduzir isso no relacionamento de vocês. Tá bom, Michele? Gabi colocou aqui. Eu tenho muita dificuldade para demonstrar afeto, principalmente com os meus amigos e meu esposo. Por exemplo, dizer te amo, abraçar, beijar, ter iniciativas de dar carinho com as minhas filhas. Com as minhas filhas eu não tenho problema. Gabi, provavelmente você não recebeu isso de uma forma muito espontânea e natural, não é verdade? Talvez assim, você não recebeu de forma, esse afeto dos seus pais dessa forma tão espontânea como você fala. E aí você tem a dificuldade de passar isso para as outras pessoas. O que não significa que não existe amor dentro de você. Mas que a sua forma de oferecer o amor talvez seja de outro jeito para essas pessoas, para os seus amigos e para o seu esposo. Sabendo disso, tendo essa dificuldade, você precisa trabalhar isso. Primeiro, entender a sua história. Quando você era pequena, como que era a relação da sua mãe com você? Como era a relação do seu pai com você? Você ouvia muito eu te amo? Você era muito abraçada? Então, talvez entender isso, se você não recebeu, talvez é entender que eles não conseguem, mas que você pode destravar isso dentro de você. E destravar é fazendo.
Eu só posso começar a desenvolver alguma coisa se eu tenho uma ação. Então, ter ação em cima disso. Se isso é uma coisa que te incomoda, você pode, a partir de agora, começar a trabalhar. É claro que você não vai chegar em um ambiente, abraçar todo mundo, dizer eu te amo, porque não é assim. Mas aos poucos, encostar no outro e fazer um carinho. Aos poucos, de repente, numa data comemorativa, falar, olha, você é muito importante para mim, eu amo você. E aí, daqui a pouco, isso vai se normalizando na sua vida e ficando mais natural, entendeu? Gabi colocou, eu sei que meus pais me amam, mas não me lembro de ter ouvido na minha infância. Acredito que seja ligado ao meu passado. Provavelmente, então. Você tem o amor, tá vendo? Existe amor dentro de você, mas como você não ouviu, você tem dificuldade em dar. E aí é muito importante isso, tá vendo, Gabi? Eu sei porque isso é uma falta em mim, eu gostaria que fosse diferente e a partir de agora eu paro de acusar os meus pais e vou fazer diferente deles. Você já está fazendo diferente com as suas filhas, com os seus filhos, né? Mas aí é começar a fazer isso com as outras pessoas também, se é uma coisa que te incomoda. Então, fazer esse trabalho, porque a gente pode mudar tudo na nossa vida, gente. A gente não é determinado, pré-determinado. Uma coisa aconteceu na minha vida e vai ser sempre dessa forma. Não, de forma nenhuma. Eu posso transformar a minha vida, mas para isso eu preciso ter consciência. A gente age muito no automático, a gente vive muito no automático. A gente tem muitas birras com a gente mesmo e com os outros também. A gente às vezes está muito dentro do nosso ego, pensando que o mundo gira em torno da gente. E a gente esquece que todo mundo tem dificuldades e todo mundo tem facilidades, não é só a gente. Quando a gente enxerga isso, a gente é capaz de se transformar. Sabe, a gente para de botar culpa nos outros, de dar desculpa. Dar desculpa é uma coisa assim, que a gente deveria diminuir o máximo possível, porque a desculpa, não tem um ditado que diz desculpa não cura? O que a gente tem que fazer é trabalhar para mudar. Então, não é que a gente não possa pedir desculpas, tá? Mas ficar vivendo de dar desculpa para o outro não te transforma. O que você precisa fazer é ter ação para transformar aquilo que te incomoda. Ah, hoje eu não fiz o que eu tinha que fazer porque fulano fez isso, ou porque está chovendo, ou porque... Para, você não fez porque não fez. Então, ou porque não quis. É parar de dar desculpa e enfrentar. Eu não fiz porque hoje eu tô cansada, porque hoje eu tô com preguiça e não vou fazer. Admita para você os seus sentimentos. Porque enquanto a gente fica se auto-enganando, a gente não muda. Isso é muito importante. Eu só mudo quando eu me enxergo de verdade. Quando eu paro de fingir para mim quem eu sou. E eu me enxergo plenamente. Não significa que eu vou ficar assim pro resto da minha vida, lembrem disso. Mas eu só posso mudar aquilo que eu vejo, que é aquilo que eu tenho conhecimento. Se eu sou perfeita, não tem como mudar nunca, não é verdade? Então, isso que a gente precisa entender. Eu posso mudar a minha vida. A minha vida se transforma a partir do momento que eu me enxergo de uma forma real, que eu enxergo os meus pais de uma forma real, sem idealização. E aí eu consigo fazer as mudanças que são necessárias na minha vida. Adulto, quando a gente é adulto, a gente precisa enxergar que aí eu posso fazer as mudanças. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma paciente várias pacientes, né? Não é uma só, porque isso é muito comum. Com a mãe muito controladora. A mãe sempre escolheu por ela, sempre quis tudo por ela, toda vez que ela ia se expressar ela não conseguia. Então ela viveu por muito tempo dessa forma, sendo muito controlada pela mãe e sem saber realmente aquilo que ela queria para a vida dela. E isso na fase adulta, é claro que faz muita diferença, porque se eu passei a vida inteira com a minha mãe escolhendo por mim, eu vou ter muita dificuldade em crescer e saber fazer as minhas escolhas. E aí, quando ela tomou consciência que ela tinha dificuldade de escolher por causa da mãe, ela ficou com muita raiva da mãe. Aí ela falou, minha mãe não podia ter feito isso comigo, minha mãe podia ter me ensinado a escolher, minha mãe tinha que ter deixado eu quebrar a minha cara. E aí eu falei com ela assim, como que é a mãe da sua mãe? Você acha que esse controle vem da onde? Aí ela pensou, ela falou assim, minha avó é muito controladora. E aí eu falei assim com ela, então aí o padrão está se repetindo. Então sua mãe é para você aquilo que ela recebeu da sua avó.
Ah, mas será que ela não sofreu com isso? Eu falei, muito provavelmente. Mas ela não se deu conta e não aprendeu a fazer diferente. Agora, você, que é adulta, que tem uma filha, será que você não está repetindo esse padrão em cima da sua filha? E ela teve total consciência que ela estava agindo muito parecido com a mãe. E ela falou, é o pior que eu tô. Eu falei, então, não é o pior, é saber que o controle da sua mãe às vezes é excessivo. Mas você não precisa negar totalmente esse controle. É saber equilibrar. E saber equilibrar olhando para sua filha com aquilo que ela precisa de você para se tornar uma adulta mais saudável. E aí ela compreendeu, ela parou de julgar a mãe e foi aprender a ser diferente. É claro que volta e meia ela se pegava controlando a filha. É um trabalho assim de toda hora se olhar e questionar o que você está fazendo. Mas ela está conseguindo. Então, é muito importante a gente parar com essas coisas de acusação e saber que a gente pode mudar. Que a gente tem esse poder de automudança, né? Que não é pelo outro. Não é porque eu não tive que eu não posso desenvolver. Eu posso. É difícil? Sim, mas não é impossível. Nada é impossível. Só é impossível quando a gente não quer e fica dando desculpa, né? Oi, Juliana, tudo bem? Juliana colocou aqui, deixa eu ver. Sempre fico mal quando alguém faz alguma coisa comigo que eu jamais faria com a outra pessoa. E isso me faz muito mal. Então, Juliana, isso é muito comum acontecer, né? Porque você está julgando o outro através do seu mundo. Isso eu até falei muito essa semana com os meus pacientes do óbvio. Daquilo que a gente acha que é óbvio na nossa vida, que a gente acha que é o bom senso. E não existe bom senso, não existe o óbvio. O óbvio é aquilo que eu falo. E o bom senso é o bom senso para cada um. Não existe um modelo, existe mais ou menos um modelo social de funcionamento. Mas cada um nasce numa família, cada um tem uma história, cada um tem uma criação. Então isso não existe. Então, se você está exigindo que o outro seja alguma coisa que é igual a você está se dizendo que você é melhor do que o outro. Ou você não está minimamente compreendendo que o outro é diferente de você. E por isso que a gente tem muito conflito de relacionamento. Porque a gente está em constante transformação do outro. Não é verdade? Eu quero sempre que o outro mude porque o meu ponto de vista é o melhor. Então a sua escolha é a escolha errada. Porque eu vejo da maneira certa e você vê da maneira errada. Por isso que a gente tem altos conflitos. Conflitos de crença, de ideologia, né? E a gente para de respeitar o outro. Você não precisa aceitar, Juliana, mas você precisa compreender por que a pessoa faz o que faz. E talvez ela faz o que faz por não ter conhecimento, por não saber fazer diferente. Então, alguém que, sei lá, passou a vida inteira sendo cuidada, tendo tudo em casa, com empregada. Ela cresce e não vai ter a mesma oportunidade e vai ter que cuidar de uma casa. Você acha que essa pessoa tem a mesma capacidade de cuidar de uma pessoa que passou a vida inteira tendo que arrumar a própria casa? Não, porque ela sabia, ela chegava em casa e estava tudo arrumado. Tem até um vídeo muito legal da Porta dos Fundos que fala exatamente disso. Um cara muda para um apartamento, vai morar sozinho. E aí ele começa a ficar indignado que as coisas estão todas bagunçadas na casa dele e ele não entende por quê. É claro que é uma sátira isso, né? Mas eu acho que é muito legal pra gente compreender. Então, ele começa a se incomodar com tudo bagunçado e aí ele vai perguntar ao porteiro dele e diz que tem uma coisa muito errada com o apartamento dele. Que ele bota as roupas sujas no cesto e elas continuam lá. Que ele deixa as louças sujas na pia e as louças continuam lá. E aí o porteiro ficou olhando para ele sem entender nada. Por quê? Porque na casa da mãe dele, ele botava a louça na pia e quando ele voltava, estava limpa. Ele botava a roupa suja no cesto e quando ele voltava, estava lá no armário penduradinha e limpinha. Então, ele não aprendeu aquilo. E aí ele pode aprender como adulto. Mas ele não tem a obrigação de ser. Ninguém é igual a ninguém. Os nossos irmãos não são iguais a gente, não é verdade? E às vezes com uma educação muito parecida. Né? Então, a gente precisa compreender isso, que as pessoas são diferentes. E entendendo o mundo dela, eu consigo ser muito mais compreensiva. Quando eu entro no mundo do outro, eu paro de julgar e passo a compreender. Isso é empatia.
Porque quando você fala, é que eu não faria assim, você não está tendo empatia com essa pessoa. A empatia é, eu saio do meu mundo, entro no mundo do outro, compreendo aquilo e volto para o meu mundo e falo, entendi por que ela faz isso. Eu não concordo, mas eu entendo. Mas aí eu paro de julgar e talvez eu consiga ensinar. Se a pessoa quiser também, porque ninguém é obrigado a aprender aquilo que a gente acha que o outro tem que aprender. Mas se o outro quiser, talvez você vai estar mais disponível a ensinar. E não vai ficar nesse julgamento do óbvio. Entendeu, Juliana? Mais alguma coisa, gente? Oi, Raquel. Atrasada, mas tá valendo, né? Mais alguém, povo? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Para quem chegou atrasado, eu tô falando muito hoje sobre como nascem as relações amorosas. E eu falei no começo que a relação amorosa nasce quando a gente consegue acolher o outro, acolher na sua essência, acolher inteiramente o outro sem julgar. O que não significa aceitar tudo que o outro faz, mas acolher. Isso é a essência do amor. E quando a gente casa, Elaine, como que é quando a gente casa? Quando a gente casa vai ter conflito, como eu falei com vocês na semana passada, né? Cada um tem uma história, cada um veio de uma família e a gente vai ter muitas coisas para ajustar, né? E vai ter conflito. Você pode ter momentos que você vai discordar, que você vai discutir. E isso não significa que a relação precisa acabar. O que precisa é você compreender o outro e tentar entrar num acordo com aquela pessoa. Eu compreendo isso, mas para mim isso é importante. E o que a gente vai fazer com isso? Tem coisas que a gente pode aprender a lidar. Tem coisas que passam muito por cima dos nossos valores. Aí são mais complicadas para a gente empurrar com a barriga. E talvez a gente precisa ter uma análise melhor e uma compreensão melhor para ver se a gente quer aquilo ou não. Mas muitas coisas a gente pode ajustar. Muitas coisas conversando a gente pode ajustar. Muitas coisas compreendendo a história do outro eu posso ajustar. É importante em problemas conjugais às vezes, né? E às vezes problemas conjugais não têm relação com o casal se dá super bem. Mas quando entra a família, às vezes começa a ter conflito, não é verdade? E às vezes problemas com sogra, né? Às vezes a sogra está no papel que não é dela, e ela quer ocupar o lugar de mulher, do filho, né? E começa a dar problema, e a esposa fica irritadíssima. E aí ela começa a negar essa sogra o tempo todo. E quando a gente nega essa sogra, o que acontece? Eu estou negando 50% do meu marido. Porque o meu marido é feito de 50% do pai e 50% da mãe dele. Então, se eu nego a mãe do meu marido, eu estou negando a metade do meu marido. E é claro que isso vai dar problema. Então, por mais que eu não concorde com a atitude da mãe dele, que eu posso discordar, tudo bem, eu não posso também negar a existência daquela pessoa. Entenderam? Então, quando eu começo a compreender que por trás de cada pessoa existe uma história, existe um contexto, e de anos e anos, que a nossa família tem anos e anos, eu consigo respeitar mais aquela pessoa, eu consigo compreender mais a atitude daquela pessoa. E talvez conversar para colocar o meu limite. Não impor, não brigar, mas conversar. E talvez conversar com meu marido para explicar isso para ele entender e para ele também ter atitudes diferentes. Entendeu? Juliana colocou aqui, amo cuidar, mas tenho muita dificuldade de me deixar ser cuidada. Muito legal isso que você colocou aí, Juliana. Geralmente a gente tem isso, tá? E quando a gente tem mais facilidade em cuidar do que ser cuidada, primeiro que eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, que diz assim, ninguém é tão bom que não precisa de cuidados, nem ninguém é tão ruim que não possa cuidar. É mais ou menos isso, tá? Que eu estou reproduzindo, que não era bom e ruim, mas é mais ou menos isso. Então, quando eu cuido, existe em mim uma relação
de prepotência quando eu não sei ser cuidada. Eu estou dizendo para o outro que eu sou mais do que ele. E na verdade não é isso, porque ninguém é mais do que ninguém. Às vezes é uma dificuldade sua de reconhecer humildemente que você tem os seus defeitos, que você tem as suas falhas, que você tem as suas dificuldades. E isso eu não tô falando aqui, Juliana, para te acusar, não. Porque isso é muito comum, já foi muito comum na minha vida, tá? E eu aprendi isso. Aprendi muito isso. Aprender a pedir ajuda, que eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda. Porque geralmente quando a gente faz isso, a gente tá num lugar de prepotência e às vezes num lugar de medo, de insegurança, de não conseguir mostrar para o outro quem realmente eu sou. Então eu sou autossuficiente. Eu cuido da minha vida sozinha. Não é verdade. Ninguém é autossuficiente. Ninguém vive sem ninguém. A gente precisa do outro. Então, em algum momento da sua vida você precisa. E se deixar ser cuidada não significa que você vai se entregar para o outro e o outro vai te manipular, porque as pessoas têm medo disso, de serem manipuladas, de serem usadas. Por isso que elas se defendem. Isso é uma forma de se defender, de se proteger. E aí quando eu reconheço isso, mas eu reconheço que eu posso ser ajudada, que ser ajudada é uma forma de ser amada, isso dá uma leveza para a gente muito grande, porque eu ensino e posso aprender. Ninguém sabe tanto que não possa aprender, não é verdade? Nem ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Então isso serve para qualquer coisa, essa frase serve para qualquer coisa na nossa vida. Então tenha essa consciência aí dentro de você e talvez por um trauma, por um medo, você tenha essa dificuldade em se deixar ser cuidada. E deixar ser cuidada significa aprender a receber o amor do outro. E isso é muito importante. A gente precisa amar, mas aprender a ser amada também. Porque às vezes a gente fica criticando muito o outro, mas a gente não permite que o outro acesse a gente. E aí a gente reclama que meu marido é assim, que meu marido é assado, que meu filho é assim, que meu filho é assado, que os meus amigos são assim, mas eu não estou permitindo. Então, se você se permitir mais esse cuidado, porque o cuidar é uma forma de amar, você vai acabar se sentindo mais amado e você vai diminuir muito esse medo. E você vai entender que isso é importante para a sua vida. A gente cresce muito com isso, quando a gente se permite o amor, ser amado pelo outro. Entendeu, Juliana? Mais alguma dúvida, gente? Toda hora eu boto a mão errada aqui. Que bom que você gostou. Então, tenta usar mais isso aí na sua vida. Quando eu cuido, é importante, mas eu também preciso aprender a ser cuidada, porque isso é saber receber amor. E é muito importante a gente saber receber o amor do outro, o amor da forma que o outro pode nos oferecer. Isso é muito bom. Você vai se sentir muito melhor quando você aprender a fazer isso. Deixa eu ver mais o que dá segmento aqui. Mais alguma dúvida, gente? Adoro quando vocês participam, hein? Então, voltando a falar sobre essa questão do determinismo, gente, a gente precisa entender que a gente recebe muitas coisas dos nossos pais, mas muitas coisas a gente não vai receber e a gente pode aprender com os outros. E por isso que a gente tem a convivência. Oi, gente. Oi, Rê, tudo bem? Então, por isso que a gente tem as relações sociais. Porque na relação social é a oportunidade que eu tenho de aprender uma coisa que está fora da minha família. Na escola, depois com a convivência na casa dos meus amiguinhos, não é verdade? Com os meus amigos quando eu cresço. Juliana, a live fica salva assim, fica aqui no meu Instagram e no meu canal no YouTube, tá bom? Então, quando eu sei ter essa relação, né, aprender com as minhas relações sociais, eu também me transformo. Isso é muito legal. A relação social é feita para a gente analisar uma outra proposta de vida.
Não é a gente negar tudo aquilo que a gente recebeu. Na adolescência, a gente faz muito isso. A gente nega tudo aquilo que a gente recebeu, porque a gente passa a ter um convívio social muito grande, e aí a gente condena tudo aquilo que a gente recebe dos nossos pais, que aí a gente fala, né, a rebeldia adolescência, né, da adolescência, porque a gente enxerga coisas diferentes. E aí na fase adulta, cabe a gente olhar isso e ter o equilíbrio disso. Falar, cara, nem tudo que eu recebi é tão ruim assim. E nem tudo da casa do outro é tão maravilhoso assim. Porque quem tá de fora acredita, mas quem tá vivendo só que sabe, né? Eu posso muito aprender com os meus amigos, na casa dos meus amigos, com o meu namorado, na casa do meu namorado, mas eu também aprendi muita coisa da minha família que é importante para mim. E aí, a partir daí, eu tô sendo adulta. Eu tô pegando tudo que é bom e eu tô me transformando, sem negar. Mas só dizer assim, olha, isso aqui eu não preciso mais carregar, porque eu aprendi uma outra coisa na minha vida. Entenderam? Michele colocou aqui. E quando não gostamos das relações sociais, o que pode ser? Das convivências sociais, Michele, às vezes a gente não gosta por não ter crescido dessa forma, né? Por ter uma timidez, pelo medo do julgamento, por insegurança, muitas vezes, a maioria das vezes vai ser insegurança, tá? Por que insegurança? Porque dentro da minha família eu tenho um ambiente que tem um monte de dificuldade, mas eu tenho um ambiente que me é familiar. E aí, esse ambiente que me é familiar, eu já sei tudinho o que vai acontecer, de bom e de ruim. Então, eu fico mais relaxada nesses ambientes. Às vezes, na convivência social, eu perco um pouco dessa sensação que eu tenho de controle. E aí, às vezes, eu tenho dificuldade nessa convivência social. Principalmente se a minha família sempre foi uma família muito fechadinha, sempre só a família, nunca recebeu gente de fora. Aí a pessoa pode ter muito mais dificuldade nessa convivência social. Por isso que quando a gente é pequeno, a gente vai estudar onde? Na escola. Porque a gente precisa ter essa convivência social. A gente precisa ter essa troca, entendeu? Por isso que desde pequenininha a gente vai, para a gente ter essa convivência social. Mas às vezes o medo, a insegurança, a família que é muito fechadinha, acaba não permitindo a abertura para novas pessoas. E a pessoa fica muito restrita àquela convivência social. E aí, às vezes, ela é mais rígida com os pensamentos, porque ela não vai ter um parâmetro para avaliação, ela não vai ter um contraponto. Aquilo que ela recebeu da família dela, ela vai trazer na vida dela como uma verdade absoluta. Geralmente são pessoas que têm uma rigidez maior de pensamento, que têm uma dificuldade em flexibilizar, uma dificuldade de compreender alguma coisa que é de fora, porque ela está muito restrita àquela família. Entendeu, Michele? Esclareci? Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver o que eu falei. É importante a gente saber que a gente pode aprender tudo aquilo que a gente quer. Então, é só a gente ter humildade para reconhecer que não somos perfeitos. Isso é muito importante. E buscar aquilo que está faltando para gente. Falta para você e falta para todo mundo. Não tem ninguém perfeito. O ruim é que a gente fica o tempo todo querendo passar para os outros uma imagem de perfeição. E aí a gente não consegue se enxergar. Não existe perfeição em lugar nenhum. Mas a gente não tem que ficar avaliando o outro, a gente tem que se avaliar. Olhar a nossa história, compreender a nossa história para buscar aquilo que está faltando dentro da gente. E não condenar os nossos pais por não conseguirem ter dado pra gente aquilo que a gente acha que a gente precisa. Crescendo, a gente busca, não é verdade? E aprende com os outros também. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu acho que eu estou finalizando aqui. Ah, quase que eu me esqueço. Deixa eu ver o que a Rê colocou assim. Em relação à situação de convívio, onde nós não nos sentimos bem e confortável, é normal querer se... Oi. Nossa Senhora, olha a dificuldade do ser humano. Subiu a caixinha aqui que eu não consigo descer. Sobe a conversa. Não, subiu pra mim. Ah, foi. Foi. O que eu faço aqui? Por aqui.
Calma aí que eu tenho uma dificuldadezinha aqui com a tecnologia, mas tô conseguindo. Então, ó, é normal querer se afastar? É normal, sim. A gente às vezes acaba tendo, às vezes em algumas situações, aquilo é muito conflitante, muito diferente daquilo que a gente acredita. Não significa que aquilo é errado, só significa que aquilo é diferente daquilo que você acredita que é bom. Então, sim, você pode se afastar, é normal você querer se afastar, sem julgar. Eu daria essa dica. Tenta não julgar, tenta compreender por que aquilo te faz mal, por que aquilo é tão estranho para você. Às vezes, aquilo você é diferente porque assim, é muito diferente do seu contexto mesmo, mas às vezes sim, está entrando num julgamento. E aí você precisa entender melhor por que esse julgamento. Então, por exemplo, sei lá, hoje eu, já adulta, me incomoda ir para uma balada, por exemplo. Já gostei, já tive uma fase que eu gostei, e hoje isso não combina mais comigo. Não é uma coisa que eu gosto de frequentar, eu me incomodo, mas eu respeito todo mundo que gosta disso. Mas eu entendo que para mim isso não faz mais sentido, não condiz mais com a minha vida. E ok, eu respeito quem vai, eu evito frequentar, quando eu tenho que ir, eu vou, não fico julgando ninguém e tudo bem, entendeu? Mas é porque não tá assim, não pertence mais à minha história isso. E é ok. É só entender a situação que te incomoda, que não te deixa bem, que não te deixa confortável e analisar o porquê disso. Tem coisas que beleza, mas tem coisas às vezes que entram no julgamento. E se você está julgando, você não está acolhendo, você não está respeitando os outros, né? Por exemplo, uma coisa que me faz mal. Alguém que fica o tempo todo reclamando. Tudo está o tempo todo ruim. Assim, me faz mal porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser mais otimista do que pessimista. E às vezes o meu otimismo pode incomodar as outras pessoas. Mas assim, aí eu não condeno, mas eu me afasto. Tá reclamando muito, tá numa onda de pessimismo muito grande, eu me afasto. Eu não excluo aquela pessoa da minha vida. Eu compreendo, mas eu me afasto e me aproximo de quem tem mais a ver comigo, entendeu? Respondi, Rê? Gente, que dificuldade. Eu tô rindo aqui porque eu tenho muita dificuldade com essas coisas de tecnologia. Quase que eu me esqueço de novo. Fui responder aqui a Rê e quase que me esqueço de novo do que eu ia falar aqui no final. Que bom. Então vamos lá. Tenho dica de 2 filmes para vocês que eu acho que vai ajudar assim a vocês compreenderem muito isso aqui que eu falei hoje. O primeiro filme é Era uma Vez um Sonho, que está passando na Netflix. Assim, conta a história de uma mãe que tem uma dependência química. E conta a história, como que aquela família é atormentada por aquele vício. Muito legal de ver, muito legal da gente analisar, muito legal da gente ver os padrões que se repetem e de como interromper padrões repetitivos. Mas, assim, sensacional. Se você já assistiu, assista de novo com um olhar para a constelação familiar, de compreender a dinâmica daquela família ali, tá? E um outro filme que eu acho que é muito legal, que vai refletir essa coisa que eu falei com vocês, que a gente pode tudo, que eu não falei, mas que eu tenho que falar agora, da lei da atração da nossa vida. A psicologia, tem uma área da psicologia que é chamada psicologia positiva, que ela acredita que a gente atrai tudo aquilo que a gente pensa. E por isso que a gente precisa ter muita consciência daquilo que a gente está pensando e muito cuidado com aquilo que a gente está pensando. Porque tudo que a gente pensa, aquilo vai acabar acontecendo na nossa vida. Então, e esse filme fala muito disso. O nome é O Segredo, Ouse Sonhar. Também na Netflix. Vocês podem ter assistido também. E se assistiram, tentem assistir com esse olhar da psicologia positiva.
de como que a gente atrai aquilo que a gente pensa. Então, se eu julgo, se eu critico, se eu condeno, eu só vou ter isso na minha vida. Eu só vou ter peso, eu só vou ter culpa, eu só vou ter arrependimento. E isso não move a minha vida, isso não transforma a minha vida. Então, o recado que eu queria deixar aqui para vocês hoje eu preciso compreender a minha história. E amor é acolher o outro como ele é, não como eu gostaria que ele fosse. Eu preciso aprender a acolher. E quando eu acolho, compreendendo toda a história que tem por trás dele, eu consigo amar de verdade, respeitando. E quem sabe até ajudando aquela pessoa a se transformar, desde que ela queira, tá bom? A gente não tem que achar o que é melhor para o outro. Se o outro está num processo de transformação, a gente pode ajudar, desde que ele peça a nossa ajuda, tá? Isso é muito importante. Então, quem está precisando de ajuda e está esperando cair do céu, não é assim que funciona. Se eu preciso de ajuda, eu preciso aprender a pedir ajuda. E não ficar, poxa, fulano viu isso e não fez nada. Não, fulano não viu nada, você não falou? Fulano sabe disso. Não, fulano sabe de nada, porque você não falou. Então, se eu estou precisando de ajuda, eu aprendo a pedir ajuda. Então, se alguém me pediu ajuda, eu posso dar a minha ajuda. Se o outro não pediu a minha ajuda, eu não tenho que interferir, porque cada um tem um processo. E você pode transformar a vida do outro a partir da transformação que você faz na sua vida. Não tem nada melhor do que o exemplo. Então, se eu transformo a minha vida, se eu transformo a minha forma de pensar, se eu me torno uma pessoa melhor para mim, o outro que está me vendo, está vendo isso. E quem sabe, a partir da sua mudança, você também não vai contagiar o outro para que ele também queira aquela mudança na vida dele. Então, essa era a dica que eu queria dar aqui para vocês hoje, tá bom? Raquel colocou aqui. Quando a gente sabe que uma pessoa precisa de ajuda e não pede, espera ela pedir. Então, falar talvez com ela. Talvez falar com ela assim, olha, quando a gente está numa situação difícil, a gente precisa falar. Sabe como eu aprendi muito isso, gente? Eu aprendi muitas coisas na minha vida. Eu tinha um chefe que ele falava assim, ele tinha carro e a maioria das pessoas no trabalho não tinham carro. E aí, na hora de sair, ele simplesmente pegava a chave do carro dele e ia embora. E aí, uma vez, alguém falou com ele assim, poxa, você nem oferece carona. Aí ele falou assim, eu tenho meu carro. Quem quer que tem que me pedir? Cara, aquilo, quando eu ouvi, eu falava, que cara idiota, que coisa de gente retardada. Mas hoje, para mim, isso faz um sentido enorme. É verdade, ele estava com o carro dele ali e ele ia embora. Ele nunca se negou a dar carona. Mas quem quer precisa aprender a pedir. Isso é um trabalho que a gente precisa fazer na nossa vida. Então, se você acha que o outro quer e não pede, conversa com ele, fala, fulaninho, quando a gente está lá dentro do mar se afogando, a gente não pode ficar mentalizando pro salva-vidas, olhar para a gente e perceber que a gente está se afogando, não. Porque senão a gente vai morrer afogado. O que a gente faz no momento de desespero? Sacode os braços e berra para ser salvo. E é isso que a gente precisa trazer para a nossa vida. Se eu preciso de ajuda, eu preciso pedir. Ninguém tem que adivinhar. Ninguém tem que olhar e entender. Eu preciso aprender a me comunicar. Talvez, quem me falou isso? Raquel, você contar essa história do afogado aí, vai fazer ela entender que ela precisa aprender a pedir. E que pedir não significa se humilhar. É reconhecimento da sua dificuldade. E todo mundo tem. Se não fala, só não está falando, mas todo mundo tem dificuldade. Tá bom? Ajudei, Raquel? Então vamos lá, gente. Vou encerrar aqui, são que horas? 58, já tá dando a hora aqui. Vou encerrar, essa live vai ficar salva. Gente, quem entrou agora, gostou, todas as quintas, às 3 horas eu tô aqui ao vivo, para esse bate-papo com vocês, para a gente esclarecer muitas coisas que a gente às vezes não tem conhecimento. Se vocês gostaram, divulguem isso, divulguem para mais pessoas, compartilhe a live que eu vou deixar salvo aqui.
E participa semana que vem de novo. É muito bom para mim e para quem está assistindo. Eu acho que a dúvida de vocês ajuda um monte de gente que está em casa. Então, vamos participar mais, vamos divulgar mais, porque assim a gente consegue ajudar mais pessoas, né? É uma corrente do bem. Tá bom, gente? Um beijo. Até semana que vem.